Oi, oi pessoal. Se vocês puderem me dar um retorno aí do áudio, por favor. Oi, boa noite, boa noite. Tô esperando o Geraldinho mandar aqui a solicitação. Eu já aceito e nós começamos. Mandou aqui já. Maravilha. Apareceu já ele aqui. Oi, pessoal. Oi. Estão Tá me dando pra você me ouvindo? ouvir bem? Tá. Sim. Maravilha, eu também tô te ouvindo super bem. Ah, maravilha. O pessoal tá falando aqui também que tá dando pra ouvir bem. Maravilha, gente. Aí fecha o seu agora, vamos começar. Bom, pessoal, então nós vamos agora começar o quinto culto do Evangelho no Lar. Na noite passada, da semana passada, infelizmente, nós não conseguimos salvar o culto. Acontece esse tipo de coisa. Quem está acostumado a fazer live no Instagram sabe que algumas vezes a live cai mesmo, algumas vezes nós temos problemas de conexão. E na semana passada nós não conseguimos salvar o vídeo depois que nós terminamos o culto. Mas se Deus quiser, essa semana vai ficar tudo salvo aqui, vai dar tudo certo. Muitas pessoas mandaram mensagem essa semana, no decorrer dessa semana, perguntando onde estava o vídeo. Não está em nenhum canal, gente. Infelizmente, a gente não conseguiu salvar. Então, perdeu mesmo, mas na noite de hoje a gente vai conseguir. Lembrando que, como é a dinâmica do Evangelho no Lar, nós temos recebido muitas mensagens de irmãos e irmãs que estão fazendo realmente como o dia da semana conosco do Evangelho no Lar. A gente lembra todo mundo que é muito interessante colocar aí um copo de água para a espiritualidade fluidificar, especialmente os nossos irmãos e irmãs que estão precisando de alguma cura, alguma ajuda no corpo físico aí, com certeza, com muita fé, né? E aí, dependendo do mérito de cada um, todo mundo que precisar vai receber o respectivo auxílio, a cura, a ajuda, né, dos espíritos que tanto nos auxiliam na jornada. Antes de nós começarmos a entrar propriamente no texto, eu vou fazer uma breve oração aqui para nós todos nos acalmarmos, todo mundo entrar em uma conexão maior, relaxarmos, todo mundo aí com um foco mais significativo para nós podermos colher os melhores ensinamentos que Kardec tem para a gente. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, misericórdia e justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Jesus, nosso mestre, divino amigo, protetor, salvador e redentor, o amor de nossas almas. Reunidos aqui em teu nome, Jesus, com os nossos corações abertos, nós nos lembramos da imagem da tua mãe santíssima, Maria, a nossa mãe celestial, em cujos braços nós temos encontrado carinho, em cujas mãos nós temos encontrado amparo. E todos nós, de joelhos, dizemos: Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora,
do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Mãe Santíssima, lembrando a tua excelsa imagem, o teu manto azul, nós pedimos proteção para os trabalhos dessa noite. E se pudermos, magnânima, diante da nossa mediocridade, mas também diante da nossa gratidão por estarmos aqui reunidos, lembrando as tuas perfumadas mãos, nós encarecidamente pedimos auxílio para os nossos irmãos e irmãs que sofrem nesta noite. Pedimos, Mãe Santíssima, que a Senhora visite nesta noite as mães que perderam seus filhos e nesta noite não encontram consolo. Pedimos, Mãe, que a Senhora visite os nossos irmãos e irmãs doentes e aqueles que acabaram de receber diagnósticos terríveis sobre suas saúdes físicas. Pedimos, Mãe, que a Senhora visite os nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, privados do pão e da água, em desespero absoluto. Pedimos, Mãe Santíssima, que a Senhora visite os corações que perderam a esperança no porvir e pensam em tirar suas próprias vidas. Nós cremos, Mãe Santíssima, no seu poder, na sua proteção, no teu amor por todos nós. A tua missão de luz ilumina as nossas vidas até hoje e em teu nome nós colocamos todos os nossos irmãos e irmãs que sofrem, aflitos, desesperançosos nesta noite. Nós te amamos, Mãe Santíssima. Em teu nome dizemos, lembrando sempre do teu Filho amado, da tua missão de luz gloriosa, do teu também sacrifício. Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e te saúdam. Sê conosco, Mãe Santíssima, sê conosco, Jesus, e abençoa, Mestre, o nosso esforço, o nosso estudo desta noite. Que assim seja. Bom, pessoal, vamos lá então começar o estudo dessa noite. Capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Gente, como nós conversamos na semana passada, esse é um capítulo muito longo, então nós não vamos poder cobrir o capítulo todo em um único culto. E nesse sentido, nós vamos começar sempre com a primeira parte, que é toda a metodologia de Kardec, que são as anotações, os métodos, né, as explicações do codificador, e depois nós vamos passar para uma instrução dos espíritos. Na semana que vem, a gente termina o capítulo. Esse capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que mais traz um arcabouço reunido de conhecimentos acerca da reencarnação. Então, é a perspectiva reencarnacionista dentro do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Como nós falamos, Kardec, sendo muito metódico, ele tem um sistema aí para a explicação de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E cada capítulo começa com um trecho tirado diretamente da Bíblia. Nesse capítulo aqui, nós temos 3 trechos em que Jesus fala para as pessoas sobre a reencarnação. E aí, nós temos um trecho específico aqui, no meio de tudo isso, em que Jesus fala também sobre a ressurreição. Então, nós vamos começar lendo e entendendo a diferença desses 2 termos. Então, o nosso primeiro trecho, ele está lá no Evangelho de João, e Jesus fala assim: Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: dizem uns que és João Batista, outros que é Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Então, gente, uma passagem clara sobre a reencarnação. Como a gente já falou, esses profetas são muito importantes para o povo hebreu e eles sabiam muito bem que esses profetas estavam bem distanciados no tempo. E aí, pergunta Jesus novamente: e vós, falando para os discípulos, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus:
bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, essa passagem aqui, a primeira, né, está em João e em Mateus, e essa segunda em Marcos. E aí, mais uma passagem. Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus. E seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Então disse Herodes: mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E aí, a última passagem aqui, naquele contexto ali da transfiguração, após a transfiguração. Seus discípulos, então, o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos entenderam que fora de João Batista que ele falara. Bom, pessoal, então nós entramos, né, no primeiro item aqui de Kardec sobre, né, a ressurreição nesse capítulo 4, que é ressurreição e reencarnação. A primeira afirmação categórica que Kardec traz para a gente nesse capítulo 4 é que a reencarnação fazia sim parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Então, em muitos momentos, quando essas pessoas estavam falando sobre a ressurreição, elas estavam se referindo ao que nós, hoje, com o Espiritismo, entendemos sobre reencarnação. Pessoal, eu estou vendo que vocês estão perguntando aí no capítulo, mas a gente está fazendo o capítulo 4 novamente porque a gente não conseguiu salvar. E a gente precisa que todos esses estudos estejam salvos, porque nós colocaremos esses estudos em outras plataformas. Então a gente está mais uma vez no capítulo 4, foi o mesmo da semana passada, porque a gente perdeu o capítulo. Eu vi aqui vocês comentando, e aí quando eu vi que o Geraldinho estava respondendo, eu imaginei que ele estava respondendo sobre isso. Bom, pessoal, então vamos continuar. A gente, então, está falando aqui sobre essa questão do dogma judeu, sobre a ressurreição, sobre a reencarnação, sob o nome de ressurreição. Então, retomando aqui porque a gente cortou, eles estavam, sim, falando do que hoje nós compreendemos ser a reencarnação, mas para eles o nome era ressurreição. Então, somente os saduceus, a gente já passou aí pelas seitas, né, ali do povo hebreu, somente de todas as seitas sobre as quais nós falamos no primeiro dia, no primeiro estudo aqui, somente os saduceus não acreditavam na reencarnação, nem na ressurreição e nem em coisa alguma, né, após a morte do corpo físico. Os saduceus acreditavam no materialismo. Então, para eles, depois da morte, era o nada. De todo modo, né, segundo Kardec, as ideias do povo judeu naquela época sobre a reencarnação eram muito vagas e imprecisas. Então, essas pessoas elas não tinham ainda um sistema, né, mais interessante de estudo para entender e compreender todas essas coisas. Então, elas falavam muito em termos confusos e imprecisos. Então, vamos lá, gente. Aí Kardec, e a Kardec falando, ele esclarece para a gente. Com a ressurreição, com o termo ressurreição, né, nós temos o retorno da vida a um corpo que morreu, mas é o espírito, né, voltando àquele mesmo corpo no qual ele estava reencarnado. Então, o corpo morre e ele volta o espírito volta para esse mesmo corpo que morreu. Isso é ressurreição. E aí a gente está falando de epistemologia espírita, né? Agora, a reencarnação,
o espírito não volta para o mesmo corpo. Então, para o espiritismo, isso é muito bem delineado. Reencarnação e ressurreição são ideias absolutamente distintas, né? Aí, na reencarnação, o espírito, né, ele retorna a um corpo novo, num novo contexto, numa nova chance de vida dentro da matéria. Então, a palavra ressurreição, no contexto bíblico, Kardec esclarece para a gente que ela poderia sim ser aplicada ao caso de Lázaro. Lázaro, dentro da história que nós ouvimos no Evangelho, sim, está dentro do contexto da ressurreição, porque supostamente ele teria morrido e voltado esse espírito com o auxílio de Jesus para o mesmo corpo. Agora, a situação de Elias, ela só cabe dentro do termo reencarnação, porque João Batista estava ali com as pessoas no contexto de Jesus, e quando as pessoas falavam sobre ele ser Elias, e quando a gente tem o Cristo falando que João Batista era Elias, nós precisamos considerar que Elias era um profeta muito importante para o povo hebreu, um dos mais importantes dentro daquele contexto do Velho Testamento. Então essas pessoas sabiam que era impossível que o corpo de Elias fosse o corpo de João Batista. Então elas estavam falando abertamente, sem nenhum problema em termos de dogma aí do judaísmo, sobre reencarnação. E aí depois disso, Kardec entra num dos diálogos mais importantes sobre a reencarnação. E aí, quando nós estamos falando de institutos, de princípios da epistemologia espírita, esse trecho aqui, essa parte do Evangelho em que Jesus conversa com Nicodemos, isso serve para cânone, quando nós estamos falando do princípio da reencarnação. Então, essa conversa de Jesus com Nicodemos é um texto dentro da Bíblia em que nós consagramos o princípio da reencarnação. Então, vamos lá. Então, entre os fariseus, havia um homem chamado Nicodemos, né? Senhor, né? Ali, um homem rico, de posses. Ele era, o Evangelho traz para a gente que ele era um senador, ele tinha um cargo muito importante dentro ali do contexto dos judeus. Não era romano, tá, gente? Era judeu, era um senador dos judeus. E aí ele vem, numa determinada noite, conversar com Jesus. E é à noite, porque a gente sabe que Jesus já estava dentro de um contexto, né, ali sendo muito vigiado, muito questionado, e ele não poderia se intrometer dentro das conversas, dos problemas que os judeus estavam criando, né, deliberadamente com Jesus. Então ele Nicodemos procura Jesus numa noite e fala assim: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que tu fazes se Deus não estivesse com ele. E aí Jesus responde: em verdade, eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos responde: como pode nascer um homem já velho, nascer de novo? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus responde: em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não se sabes de onde vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Estão falando abertamente, gente, sobre reencarnação. E aí Nicodemos fala: como isso pode acontecer? E aí vem aquela frase magistral de Jesus: pois que és um mestre em Israel e não conhece, não entende essas coisas, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, se tu não aceitas o nosso testemunho, né? Se você não crê em mim quando te falo das coisas da terra, como vai crer quando eu te falar das coisas do céu? Então, essa
ideia de que João Batista era Elias, né, relatada em todos os evangelhos, nós temos esse ensinamento em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João, né, é uma ideia muito difundida naquela época, por isso tão relatada. E se fosse uma ideia errada, gente, uma ideia ali mal concebida, um erro ou até um pecado pensar nisso, Jesus jamais teria deixado de combater essa ideia, como ele combateu abertamente tantas outras. Então, essa reflexão filosófica desse momento é muito importante para nós percebermos que o Cristo não deixou de falar sobre reencarnação e que, tendo em vista que o nome ressurreição era usado naquela época para significar a reencarnação, Jesus simplesmente não combateu e conversou com muitas pessoas a respeito disso. E aí, né, quando a gente vem para essa passagem de Nicodemos, a gente tem Jesus sancionando essa ideia. Para além de não combater, ele sanciona quando ele diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ele insiste quando ele acrescenta: não te admires de que eu te haja dito ser preciso que tu nasças de novo. Então, gente, é muito importante, porque o que Jesus está falando aqui? O reino dos céus, o reino de Deus, ou o céu, em algumas traduções bíblicas, significa esse estado de consciência dos espíritos puros. E nós só chegaremos à condição de espírito puro se nós encarnarmos muitas vezes, purgarmos aí os nossos defeitos, os nossos crimes e chegarmos a esse lugar. E aí, estas palavras aqui: se um homem não renasce da água e do espírito, infelizmente, e a gente, mais uma vez, a gente fala, a gente respeita todas as escolas religiosas, mas Kardec traz para a gente abertamente que essas palavras foram, sim, mal interpretadas pela igreja. Então, em água e espírito, né, e aí, pensando no dogma das igrejas, Kardec abre para a gente que, com água, Jesus não estava falando da água do batismo. Porque quando a gente contextualiza a história, o momento em que essas pessoas estavam, a gente percebe que o texto primitivo rezava simplesmente: não renasce da água e do espírito. E aí, nas muitas traduções bíblicas, começaram a colocar da água e do Espírito Santo. Mas Kardec, que fez uma pesquisa muito aprofundada, e hoje nós temos tecnologia também para fazer esse tipo de pesquisa, a gente sabe que o que Jesus estava falando, da água e do espírito. E aí, quando a gente contextualiza historicamente, a gente percebe que água significava matéria. E aí, quando a gente vai para o verdadeiro sentido dessas palavras, a gente percebe que, né, por interesses próprios, as outras escolas religiosas interpretaram a palavra água como a água do batismo. Agora, os primitivos, eles acreditavam que tudo tinha saído da água, e aí Kardec fala até que os primitivos das ciências físicas acreditavam que tudo tinha saído da água, porque eles acreditavam que a Terra tinha saído da água. Então, eles consideravam a água como o elemento absoluto de criação. E aí, Kardec coloca pra gente que eles entendiam a água como o elemento gerador absoluto. E assim é que lá em Gênesis, no capítulo 1, nós temos isso muito claro do que essas pessoas entendiam. Porque lá em Gênesis a gente tem o seguinte: no capítulo 1 do primeiro livro da Torá, do primeiro livro da Bíblia, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Sobre a terra e sob o firmamento. Então a gente percebe que desde o primeiro livro da Bíblia, ou o primeiro livro da Torá para o povo hebreu, a água ela aparece lá em Gênesis 1 como o elemento criador. Então a água ela significava a matéria, nascer da água, da matéria e do espírito. E aí então, segundo essa crença,
né, a água ela se tornou o símbolo da natureza material, como o espírito era o símbolo da natureza inteligente. Se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significa, pois, se o homem não renasce com seu corpo e com sua alma. E aí, Jesus traz para a gente a ideia da reencarnação, porque ele está falando água e espírito, matéria e espírito. E aí ele diz, o espírito sopra onde quer, ouves-lhe a voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus que dá vida a quem ele quer, ou da alma do homem. Então, gente, como a gente está falando de matéria e espírito, se o corpo nascesse, né, e imediatamente fosse criado o espírito, porque esse é o entendimento da igreja. A gente nasce e o espírito nasce naquele momento. Se o espírito nascesse naquele momento, Jesus não diria, não se sabe de onde vem. Ué, se nasceu e o espírito nasceu ali, a gente saberia que o espírito nasce naquele momento. Mas como aquele espírito ele está apenas reencarnando, Jesus fala, não se sabe de onde vem. A gente não sabe qual é a vida pregressa daquele espírito, o que ele foi em outra reencarnação, em outra encarnação na Terra. Então Jesus fala, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Por que ele fala nem para onde vai? Porque esse destino, ele não se circunscreve, como fala, né, a doutrina da igreja, em céu e inferno. Há na casa do Pai muitas moradas, como Jesus também disse. E a gente não sabe para onde o Espírito vai. Então, nesta última acepção, não sabes de onde vem, nem para onde vai, né? Significa que ninguém sabe, né, o que foi e nem o que vai ser do Espírito. Então, quando Jesus traz esse tipo de ensinamento para a gente, não há margem de interpretação ou de uma reflexão que seja mais elástica para nós pensarmos que ele estava falando de ressurreição. Não há essa margem. Ele estava, sim, falando sobre reencarnação. Então, essa passagem, ela consagra, né, o princípio da pré-existência da alma e, né, consequentemente, da pluralidade das existências. Então, outra passagem muito importante para nós construirmos o cânone, né, da reencarnação é a seguinte. Ora, quando Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 11, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, pessoal, quando Jesus fala desde o tempo, né, é porque ele está falando de uma outra vida desse espírito. Quando ele fala desde o tempo de João Batista, sendo que João Batista, naquele contexto, estava, né, entre eles, ele está falando, quando João Batista estava encarnado como Elias, o reino do céu era tomado pela violência. E ainda continua. Então, Kardec fala pra gente, Kardec fala abertamente, dessa forma, no Evangelho segundo o Espiritismo, que quando Jesus fala isso, não há margem para uma interpretação elástica que signifique a ressurreição. Kardec fala para a gente que quando nós temos acesso a esse texto, Jesus está falando abertamente para todos nós sobre a reencarnação. Então, Kardec fala assim, se o princípio da reencarnação, em algumas passagens do Evangelho, ele poderia, né, ser interpretado puramente, num sentido místico, nesse tipo de passagem não há qualquer tipo de misticismo. Porque desde o tempo de João Batista até o presente, se aquele era o presente, é óbvio que Jesus estava falando desde a encarnação de João Batista como Elias até a encarnação de João Batista como João Batista. E aí ele fala abertamente que João Batista era a reencarnação de Elias. Então nós temos esse tipo de afirmação categórica de Jesus no Evangelho. E aí, gente, uma outra perspectiva muito interessante que Kardec traz para corroborar o ensino da reencarnação no texto bíblico, e aí voltando agora para o Velho Testamento, é quando Kardec fala para a gente sobre Jó.
Jó é um dos personagens mais icônicos do Velho Testamento. Porque Jó, ele marca uma espécie de transição. Até quando a gente está falando dos livros da Bíblia, né? Quando a gente pensa a Bíblia do Velho Testamento, começando em Gênesis, terminando em Malaquias, Jó é um ponto-chave. Porque com Jó nós temos uma lição muito importante sobre a fé. Jó é aquele personagem que, como todos nós conhecemos, era um homem muito rico, muito feliz, tinha mulher, tinha amigos, ou seja, tinha um casamento feliz, tinha amigos com quem ele partilhava a vida e, de repente, Jó perde tudo. Ele perde o dinheiro, ele perde a saúde, ele perde a esposa, ele perde os amigos. E aí, Jó, quando perde tudo, a Bíblia fala pra gente que os cachorros vinham lamber as feridas de Jó. E esse homem não reclamava. Ele não reclamava, ele era resignado, ele louvava a Deus, ele agradecia a Deus. E aí Kardec explica pra gente que a resignação de Jó, ela estava pautada na crença de Jó na reencarnação. Então Kardec traz pra gente aqui um trecho do capítulo 14 do livro de Jó, em que Jó fala assim: quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Então, a gente percebe aqui que Jó acreditava que aquelas dores, elas cessariam na morte e que ele teria uma nova encarnação na qual ele poderia ser feliz. Então, gente, Jó, ele é o grande símbolo de fé do Velho Testamento, porque esse homem acreditava piamente no princípio da reencarnação. Então, o princípio aí das pluralidades das existências com a reencarnação está absolutamente expresso no texto de Jó. E aí Jó fala assim: nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que se dê a minha mutação. Então, ele, né, fala abertamente sobre isso, e aí a Bíblia fala pra gente que Jó é tomado por resignação. Então, gente, esse exemplo aí de resignação na Bíblia tinha um motivo absolutamente importante relacionado ao Espiritismo, que era a reencarnação. E quando a gente lê o texto da Bíblia, a gente percebe que Jó estava falando abertamente sobre reencarnação. E aí Kardec fala assim pra gente: não há, pois, duvidar de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus. Ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal. Donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. E aí, gente, para quem tiver curiosidade, a gente gosta de estudar o judaísmo. Hoje, na interpretação da Cabala, a reencarnação é um princípio super difundido e super aceito pelos rabinos. Então, é muito comum, absolutamente comum, nós encontrarmos em qualquer lugar rabinos falando sobre reencarnação. A diferença é que o dogma dos judeus admite que o espírito regride. Então, para os judeus, nós poderíamos reencarnar como uma planta. Para o espiritismo, o progresso é a lei de Deus. Então, a gente pode até estacionar, mas regredir jamais. Então, a essa autoridade, do ponto de vista religioso, se adita do ponto de vista filosófico e das provas que resultam das observações dos fatos. E aí, gente, falando de Jó, e Kardec traz isso de uma forma muito bonita, só a reencarnação é capaz de trazer para nós uma chave interpretativa que corrobore a justiça de Deus. Sem a reencarnação, é muito difícil entender por que algumas pessoas nascem com tudo e outras com nada. Por que algumas crianças nascem com dinheiro, com saúde, com família, com pais amorosos, e outras nascem na pobreza, na doença, com pais que abandonam. Por que isso? Porque todos os espíritos estão passando pelas provas das quais o espírito necessita. E numa reencarnação futura,
pode ser que essas posições elas se invertam. Quem está na riqueza, renasce na pobreza. Quem está na doença, renasce na saúde. E aí, com o princípio da reencarnação, Kardec fala para a gente que sem a reencarnação é impossível nós compreendermos o discurso de Jesus. Então, gente, a reencarnação, ela é essa chave para nós entendermos o Cristo. E aí, quando a gente olha para o discurso de Jesus, quando Jesus fala para a gente, bem-aventurados os aflitos, só dá para entender trazendo a reencarnação. Bem-aventurados os que choram, só dá para entender admitindo a reencarnação. Porque sofrer no mundo é muito difícil. Se a perspectiva materialista fosse a única, nós não teríamos motivos para falar bem-aventurados os aflitos. Porque a aflição, no momento em que nós estamos passando por ela, ela é muito difícil. Agora, acreditando que ela é temporária, que esse corpo é temporário, que tudo passa e que se nós sofrermos as nossas provas com fé em Deus, a nossa próxima existência vai ser muito feliz, aí a gente abre as portas para entender os ensinos de Jesus e entender a vida do próprio Cristo. Então agora a gente vai continuar com o Geraldinho, ainda nos itens das explicações de Kardec, e depois o Geraldinho vai entrar conosco na primeira instrução dos Espíritos. É com ele agora. Pois não, João Pedro. Um abraço a todos. É muito importante esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, que é ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aliás, o João Pedro citou uma coisa muito importante, que é a questão que já está muito bem explicada por Kardec e referendada pelos espíritos através de Chico Xavier, notadamente o espírito de Emmanuel, o espírito de Humberto de Campos, em que ambos situam o espiritismo como aquela posição revelatória da chave hermética, não é, que fechava o entendimento antes da sua chegada na Terra. E essa chave revelatória, que a gente pode pensar como sendo um símbolo hermético das tradições religiosas mais profundas, é justamente a reencarnação. O Espiritismo vem dar ao mundo esta chave, a chave da reencarnação, que abre as portas do nosso conhecimento superior. Tem uma mensagem muito linda que o Chico recebeu, está no livro Opinião Espírita, ela é de autoria de Emmanuel, e Emmanuel vai comparar a questão dessa revelação progressiva da seguinte forma: Jesus é a porta, Kardec é a chave. Então o Espiritismo é a chave que vai abrir essa porta. E a gente pode brincar que Chico Xavier é a maçaneta, né? Que vai nos fazer com mais facilidade adentrar as portas desse conhecimento superior. Bem, como o João citou, o próximo passo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo são os comentários que o próprio Allan Kardec fez nos itens 18 até o item 23. Entre esses itens, Kardec vai elaborar um raciocínio muito importante que diz respeito à questão da multiplicidade das existências como fortalecedora dos laços de família. Muito ao contrário do que muitos detratores do Espiritismo afirmam, dizendo que a existência de várias encarnações iria desagregar as famílias. E Kardec, entre esses itens 18 e 23, nos prova exatamente o contrário. Na verdade, ele diz, a unicidade da existência, se nós tivéssemos só na vida terrestre uma vida,
ela é sim destruidora dos laços de família. Porque nós sabemos que as escolas religiosas anteriores ao Espiritismo, elas como que colocavam no futuro do espírito um determinismo programático um tanto quanto tenebroso. Porque caso a pessoa errasse ou cometesse crimes ou desvios lamentáveis, ela não teria chance de se arrepender, de se refazer e regenerar. Ela estaria condenada ao destino futuro do inferno eterno, né? Alguns até têm a figura também emblemática daquela região intermediária do além-túmulo, que seria uma espécie de campo probatório, né? Como que os católicos chamam? Me esqueci o nome. Agora me foge o nome. Bem, mas não importa. Você está falando da região espiritual? Isso. A purgatório. Purgatório, exatamente. Essa é a palavra. Então, que a pessoa iria para o purgatório esperando as preces dos vivos. E conforme esse merecimento, né, dos vivos, ela poderia, então, ascender ao céu. Então, ficava naquela zona de limbo, né? Até tem essa palavra também, o limbo. E, no futuro, aquelas que fossem boas iriam para um céu, assim, beatífico, e no céu no qual ela não poderia ter contato com seus entes queridos, né? Ainda que tivesse sido filho, filha, marido, esposa, pai, mãe, se eles não tiveram o mesmo destino do futuro, no sentido de ser abençoados pelo céu, olha só, seria o corte dos laços de família. Então, vamos ver com Kardec como ele elabora essa linha de raciocínio para nos mostrar que, ao contrário, a multiplicidade das existências, a reencarnação, fortalece os laços de família. Lembrando que a família, considerado do ponto de vista espiritual, é aquela pelos laços do espírito e não pelos laços da matéria. Porque a família, pelos laços da matéria, muitas vezes pode encontrar indivíduos que até se detestam ou até que não se dão bem, não é? Não têm afinidades, ao passo que a família, pelos laços espirituais, ela é bem mais ampla. Ela envolve aqueles que você realmente ama, que você realmente tem afeto, dedica atenção, e podem ser os amigos, podem ser os conhecidos, os amigos, os irmãos da doutrina espírita, por exemplo, com os quais nós convivemos, e assim sucessivamente. Vamos ver o que Kardec diz no item 18. Ele fala: os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma grande viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros da encarnação, vindo aqui reunir-se na mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham no cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo
na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos presos à matéria, mais viva se lhes torna a afeição recíproca, pela razão mesma de que, mais depurada, não tem a perturbá-la o egoísmo, pela razão, bom, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Então, veja bem, Kardec está analisando aqui que a nossa origem é uma questão de origem. Qual que é a nossa origem? A nossa origem é o mundo espiritual. Uma vez que o próprio João Pedro aqui nos explicou, no início do capítulo, que o nosso espírito não é formado com um corpo. Uma coisa é corpo, outra coisa é espírito, não é? Então, nós somos pré-existentes ao corpo físico. Então, nós viemos de algum lugar. E nós viemos de onde? Nós viemos da pátria espiritual, que é a nossa casa verdadeira. Lá na pátria espiritual, nós convivíamos com quem? E nós sabemos que esta é a lei da vida espiritual. Se agrupam na vida espiritual os espíritos afins, aqueles que têm a sintonia de pensamentos, de sentimentos, que se amam, que se estimam, que devotam afeição uns pelos outros, que trabalham juntos na espiritualidade. E assim, quando um deles encarna, não significa que os laços foram rompidos. Ao contrário, muitas vezes, ele não vai reencarnar sozinho, vai reencarnar num grupo daqueles espíritos que combinaram uma tarefa de progresso comum a todos eles. E eles então vêm como pais, mães, ou antes avós e avós, e depois chegam como irmãos e formam uma família afim aqui na Terra. Por isso que Jesus nos disse que o que está ligado na Terra também está ligado no céu. Vice-versa, né? Quem está ligado na Terra está ligado no céu, e quem está ligado no céu está ligado aqui na Terra. Né? Bastante legal isso. E assim, gente, mesmo que não a pessoa venha sozinha para enfrentar determinadas provações familiares com pessoas não afins espiritualmente a elas, né? Em tarefa de resgate, por exemplo, o que acontece? Aqueles espíritos afins serão os mentores, os guias, os que velarão por ela, né? Que de alguma forma estarão com ela também durante o sono físico, porque nós sabemos que 1/3 da nossa existência física nós passamos no mundo espiritual, através do sono do corpo físico, quando nós nos desligamos do corpo físico pelo desdobramento espiritual e volvemos ao convívio com os nossos queridos no além. Então, veja bem, a reencarnação não impede que o amor continue sendo velado entre aqueles que se estimam. E muito mais ainda, ela não impede também o convívio deles. O que ela talvez possa impedir é a lembrança imediata no corpo de carne, porque o nosso cérebro de carne não foi feito com os implementos espirituais necessários para que nós lembrássemos da vida pregressa no mundo espiritual e também para que nós lembrássemos integralmente das nossas excursões nos planos espirituais vizinhos da Terra. Por que isso? Porque nós temos que focalizar as nossas atenções, né? O nosso potencial para o progresso próprio aqui, com os nossos objetivos terrestres. Então, Kardec vai também comentar o seguinte: está bem visto que aqui se trata de afeição real, de alma a alma, única que sobrevive à destruição do corpo, porquanto os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Duráveis somente são as afeições espirituais. As de natureza carnal se extinguem
com a causa que lhes deu origem. Geraldino, não, só queria que você falasse, que surgiu a pergunta aqui se os pets participam da nossa família espiritual. Queria que você falasse também do que o Chico falou para a Wanda, porque surgiu essa questão e uma resposta. Sim, claro, a família espiritual não é só dos humanos, não é? Os nossos irmãos menores, que são irmãos também, né? Porque são espírito, lembrando que a definição de espírito no Livro dos Espíritos é os seres inteligentes da criação. Então, os animais também têm inteligência, ainda que a inteligência deles seja mais pelo instinto, né? Uma vez que no próprio Livro dos Espíritos explica, se não me engano, na pergunta de número 74 ou 79, eu não estou lembrando, mas ela explica que o instinto é uma forma de inteligência. Então, os animais também podem fazer parte dessa família pelos laços de afinidade. Com a Wanda Amorim Joviano, que foi colega do Chico na Fazenda Modelo, ela era filha do casal Rômulo e Maria Joviano. O Dr. Rômulo era o chefe do Chico no departamento onde ele trabalhava, no Ministério da Agricultura, chamado Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo. E Dona Wanda Joviano passou também no concurso e trabalhou ao lado do Chico décadas, né? E ela tinha um cachorrinho, e nós temos até a fotografia desse cachorrinho, chamado Fly. Em determinado momento, o Chico falou com ela: Wanda, você sabe que o Fly te segue há 500 anos. Onde você vai no mundo espiritual ou nas suas encarnações, onde você foi nos últimos 500 anos, ele esteve ao seu lado. Ele começou a te seguir lá na Inglaterra, no século XVI, e está com você até hoje. E nós todos sabemos disso, né? A gente sente isso pelos laços do coração. Então, sim, os animais também. O Chico me contou vários casos, aqui não vai dar tempo para contá-los, mas vários casos, minha gente, de pessoas, amigas dele, que tiveram pets, né, cachorros, gatos, até mesmo papagaios, cavalos, muares, né, e que ao desencarnarem não estavam aceitando a desencarnação, porque estavam ainda achando que estavam ainda no mundo dos vivos na crosta terrestre. E o que acontecia? Os benfeitores espirituais levavam para elas os seus pets desencarnados, que desencarnaram antes delas, né? E somente aceitavam que elas tinham partido do mundo terrestre quando elas viam seus pets queridos no além, que vinham buscá-las, né? Então, isso é uma grande realidade. Bom, voltando aqui ao que Kardec diz, ele afirma claramente que somente as afeições espirituais sobrevivem à morte do corpo físico, né? Então é aquela história, se as pessoas não têm afeto, não têm respeito, não têm amor dentro de uma mesma família aqui na Terra, muitas vezes se detestam, obviamente, gente, que elas não serão ligadas no mundo espiritual, não é? Aqueles casamentos que se fazem por interesse ou então por excesso de sensualidade degradante, não é? Também não tem nada, nenhuma razão para prosseguirem no além-túmulo, ao passo que as verdadeiras afeições, as afeições das almas gêmeas, as afeições das almas afins, elas vão prosseguir no mundo espiritual, né? Porque Kardec diz, duráveis somente são as afeições espirituais. Essas se transportam para além-túmulo, como do além-túmulo se transportam para a Terra. Então, Kardec prossegue, ora, semelhante causa, ou seja, de natureza carnal, em se referindo às ligações menos nobres, né? Ele diz, semelhante causa não subsiste no mundo dos espíritos,
enquanto a alma existe sempre. No que concerne às pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas nada realmente são umas para as outras. A morte as separa, assim na terra como no céu. No item 19, ele vai desenvolver outro raciocínio. Ele diz: a união e a afeição que existem entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Daí vem que, falando-se de alguém cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresentam com os dos seus parentes mais próximos, se costuma dizer que ela não é da mesma família. Aquela história, né? Se diz aí muitas vezes, a ovelha negra, né? Aí a questão do resgate. Dizendo-se isso, enuncia-se uma verdade mais profunda do que se supõe. Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos e estranhos, com um duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato com os bons e por efeito dos cuidados que se lhes dispensam. O caráter deles se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaiam. É desse modo que se opera a fusão das diferentes categorias de espíritos, como se dá na Terra com as etnias e os povos. Então, assim também, gente, o fato de nós, talvez, encarnarmos numa família não afim, não é também o fim do mundo, não é? Acontece que muitas vezes essas desafinidades têm um propósito para que a gente forje novos laços de amizade, de respeito, de carinho, de atenção com pessoas que eram antes desconhecidas de nós, espíritos que eram antes desconhecidos de nós, ou às vezes até mesmo antipáticos, que eram do time do contra, não é? Porque nós sabemos muito bem que nas outras vidas, nenhum de nós aqui bate asa de santinho. Nenhum de nós aqui tem condição de dizer que é espírito superior. Todos aqui na Terra somos espíritos em provas e em expiações de desvios passados. Ora, expiação significa o quê? Significa o reajuste do mal que fizemos aos outros no passado. E muitas vezes, esses outros que foram nossas vítimas no passado, serão para nós, em nossas famílias, espíritos desafins, espíritos problemáticos, familiares difíceis, de difícil convívio, né? Irmãos, irmãs, pais, mães, avós, avós, tios, tias, com os quais a gente não gosta de conviver porque nos são antipáticos. E são antipáticos por uma razão pregressa. E se essa razão pregressa foi um desvio qualquer ou um crime qualquer que cometemos contra eles, resta-nos a paciência de hoje para reajustar este caminho, talvez forjando novos laços hoje de harmonia, de tranquilidade, se não podemos dizer de afeição, mas de respeito mútuo, para que um dia mais à frente essa afeição brote entre nós, não é? No item 20, Kardec vai desenvolver outro raciocínio. O temor de que a parentela aumente indefinidamente em consequência da reencarnação é de fundo egoístico. Naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Prova, naquele que o sente, falta de amor bastante amplo para abranger grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos ama-os menos do que amaria a um deles se fosse único, mas tranquilizem-se aqueles que são egoístas. Não há fundamento para semelhante temor. Do fato de um homem ter tido 10 encarnações, não se segue que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães,
10 mulheres e um número proporcional de filhos e de parentes novos. Lá encontrará sempre os que foram objeto de sua afeição, os quais se lhe terão ligado na terra a títulos diversos e talvez sob o mesmo título. Então ocorre, né, vamos supor, que nós vamos ter aí 2 encarnações a cada 300 anos, segundo Chico. Nós vamos encontrar, geralmente, com aqueles espíritos que nos são afins, e às vezes são os mesmos espíritos que vêm como nossos pais, como os nossos esposos ou esposas, como os nossos filhos, né? Então não significa absolutamente que a gente vai ter um pai diferente a cada encarnação, uma mãe diferente a cada encarnação, um filho diferente a cada encarnação, um esposo ou uma esposa diferente a cada nova vida. Não, não se processa assim esse fenômeno. Ao contrário, de ordinário, são a parentela espiritual, né, de pessoas afins que normalmente se aproxima em trabalhos conjuntos, em projetos conjuntos, fazendo compromissos também conjuntos de elevação moral e ética, espiritual e no progresso geral daquele grupo e, portanto, encarnam, na maioria das vezes, em consonância, em objetivos comuns. Nós temos esse exemplo muito claro na psicografia de Chico Xavier pela família Joviano, que ela está presente nos romances de Emmanuel há 2000 anos. Dr. Rômulo Joviano lá era o senador Pompílio Crasso. No romance 50 anos depois é o senador Elvídio Lúcius e sua mulher Alba Licínia, com a filha Elvídia Lúcius. O senador Elvídio é o Rômulo Joviano, Alba Licínia, sua esposa Maria Joviano, e sua filha Wanda Joviano, que naquela época chamava-se Elvídia Lúcius. Então, no livro Renúncia, eles voltam de novo, no século XVII. Cirilo Davenport é ele, a esposa Madalena Villamil, e a filha é a Beatriz Davenport, que é a dona Wanda Joviano, e voltam no século XX. Dr. Rômulo Joviano, Dona Maria Joviano e Wanda Amorim Joviano. Um exemplo aí de 2000 anos de uma janela espiritual de uma família reencarnando multiplamente, mas que os laços de afetos familiares continuaram sendo os mesmos. Sinal de que realmente eles se amavam pelos laços mais puros do espírito, não é? E por isso tiveram essa bênção de continuar assim nessas encarnações todas. No item 22, nós vamos ver outro raciocínio de Kardec. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, aí ele vai falar sobre o futuro, né? A questão desse assunto da parentela corporal e espiritual em relação ao futuro. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, ou da unicidade da existência, a sorte das almas se acha irrevogavelmente determinada após uma só existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo progresso, pois desde que haja qualquer progresso, já não há sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, elas vão imediatamente para a mansão dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente para sempre separadas e sem esperança de tornarem a se juntar, de forma que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs e amigos jamais podem estar certos de se ver novamente, já que é a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação, veja bem, aí ele prova que a unicidade da existência, ou a única existência corpórea, é a que faz a ruptura dos laços familiares
mesmo dos laços espirituais, não é? Com a reencarnação, ao contrário, o progresso a que dá lugar, todos os que se amam tornam-se a reencontrar, na terra ou no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí estreitamento dos laços de afeição. Então, gente, com a reencarnação nós vamos ver uma questão muito curiosa, que é o quê? Os laços de solidariedade, de fraternidade, se estreitam, porque se um de nós, de um grupo espiritual afim, entra em queda moral, não é? Entra em desvio ético, em alguma corrupção, em algum crime, não significa que o grupo espiritual vai seguir sem ele. Ele avança naturalmente, mas ele pode retardar o seu passo de progresso para ajudar aquele que caiu, através do amparo espiritual constante, de esclarecimentos, de mensagens, de alvitres, de avisos espirituais, ou às vezes também em renúncia, de reencarnação desses espíritos nobres para impulsionar aqueles que ficaram para trás. Aliás, o livro Renúncia, de Emmanuel, que conta a belíssima história de Alcione, não é? Não tem esse título à toa. Ela já habitava, gente, um mundo feliz na constelação, lá no sistema estelar trino de Sírios. E ela abdica, ou ela renuncia àquela morada feliz, né? Aquela morada perfeita de Sírios, para reencarnar na Terra do século XVII, a fim de fazer que o seu grupo familiar, que era na época o Cirilo Davenport, a Madalena Villanil e a Beatriz Davenport, que tinham sido seus pais e sua irmã nos 50 anos depois, quando ela foi Célia Lúcius, não é? Então, ela reencarna para fazer esse grupo avançar. E, de fato, ela faz isso, ela dá conta desse recado. Então, esses laços não se perdem, ao contrário, se estreitam mais. No último item dos comentários, Kardec vai nos dizer o seguinte: em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja Católica ou das igrejas reformadas. Quarto, a individualidade com progressão infinita, não é? A progressão sempre conforme a doutrina espírita. Então nós vemos a diferença muito clara. O materialista é a primeira, que não acredita em nada. O agnóstico materialista. Para ele não existe o espírito. O segundo são as doutrinas orientais, budistas, hinduístas, que acham que nós fazemos parte de um todo e que depois da morte vamos voltar a fazer parte desse todo. Essa doutrina é absurda, segundo os olhos do Espiritismo, porque se nós somos seres imperfeitos, ao voltarmos para o todo com a nossa imperfeição, nós vamos fazer com que o todo, ou seja, com que Deus seja imperfeito, o que ataca a nossa razão, não é? Deus não pode ser imperfeito. Deus é a suprema inteligência, a suprema bondade, a suprema perfeição. Então resta-nos aí a doutrina das igrejas reformadas e da doutrina católica, que diz que a individualidade ela tem um destino absoluto depois da morte, o que ataca também a razão, porque não dá ao ser a chance de se regenerar, não é? E
por último, a doutrina espírita, que tem os horizontes abertos ao progresso, ao resgate, à redenção, à regeneração de todos, através da possibilidade sempre renovada da reencarnação, de novas experiências reencarnatórias, pelas quais nós vamos adquirindo mais amor, mais fraternidade, mais compreensão, mais conhecimento, até que um dia atinjamos a condição do nosso objetivo final, que é atingir a plena sabedoria e o pleno amor. Então, isso é muito importante. Kardec ainda comenta, segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte, e nenhuma esperança resta às almas de se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para ela a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região no além-túmulo, que tanto pode ser o inferno ou o paraíso. Já com a pluralidade das existências, que é a reencarnação, essa chave bendita que o Espiritismo nos trouxe para compreender finalmente a sabedoria celeste e o Evangelho de Jesus, inseparável, todos somos do progresso e da progressão gradativa. Há nela a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram e que vão continuar a se amar. E é isso o que constitui a verdadeira família. Aí vem a primeira instrução dos Espíritos, nós vamos parar nela, não é? Que é o item de número 24, na qual Kardec fez a pergunta ao espírito de São Luís. Como nós sabemos, São Luís era um dos guias espirituais de Allan Kardec. Ele tinha sido rei de França e ele se comunica bastas vezes com Allan Kardec durante a codificação do Espiritismo, lá em Paris. Esta mensagem foi dada na capital francesa, em Paris, em 1859. E está inserida, portanto, no item 24 deste capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nela está expressa o tema limites da encarnação. Kardec perguntou, quais os limites da encarnação? E São Luís vai respondê-lo. A bem dizer, a encarnação carece de limites precisamente traçados, se tivermos em vista apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, dado que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados do que a Terra, já ele é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai desmaterializando-se de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito reveste um invólucro apropriado à natureza desse mundo. Então nós temos aí várias questões aqui desse primeiro trecho, né, desse primeiro parágrafo. Não há, a rigor, limites à encarnação. Mas há sim a questão do progresso que o espírito vai avançando, no qual o espírito vai avançando, e à medida que o espírito vai avançando espiritualmente, moralmente, eticamente, especialmente adquirindo sabedoria e amor, naturalmente que ele vai ascendendo, não somente a planos espirituais mais elevados, em que os seus corpos espirituais vão sendo cada vez menos materializados, mais diáfanos, mais fluídicos, mais elevados, não é? Mais fluídicos,
menos sujeito às vicissitudes da matéria. E isso também possibilita a ele a oportunidade de encarnar em planetas mais evoluídos. E esses planetas também vão abrigar corpos das suas humanidades também mais sutis, não tão grosseiros como os corpos terrestres, não tão sujeitos às injunções da matéria física como nós conhecemos aqui na Terra. De forma tal que há mundos em que os espíritos vão se desmaterializando de tal forma que mesmo nas suas encarnações, os seus corpos físicos quase se confundem com os seus perispíritos, pois se tornam desmaterializados ou diáfanos ou fluídicos nesses outros mundos mais avançados. Aí o espírito prossegue. O próprio perispírito passa por transformações sucessivas, mostrando, gente, que a evolução não é só do espírito, mas também do invólucro carnal de que ele se utiliza para evoluir. E são vários esses invólucros, são os corpos espirituais e os corpos materiais, que também vão passando por transformações sucessivas. Diz Kardec, torna-se cada vez mais etéreo até a depuração completa, que é a condição dos espíritos puros. Se mundos especiais são destinados a espíritos de grande adiantamento, esses últimos não lhes ficam presos, como nos mundos inferiores. O estado de desprendimento em que se encontram lhes permite ir a toda parte, onde o chamem as missões que lhes estejam confiadas. Então, nesses casos, onde espíritos muito avançados encarnam em mundos muito avançados, a materialidade dos seus corpos físicos já não é predominante. E por não ser predominante, eles são como que libertos de qualquer impedimento para fazerem viagens astrais, não somente nos planos espirituais desses mundos superiores, como também em viagens astrais por todo o universo. Eles podem percorrer, por exemplo, as grandes distâncias pela força do seu pensamento, pela sua elevação moral, não é? E mesmo encarnados, por exemplo, num planeta superior, como é o caso de Sírius, há algumas dezenas de anos-luz aqui da Terra, eles podem, durante o seu descanso físico lá, saírem desses corpos e transporem as grandes distâncias num átimo, através da força do seu pensamento, para aqui estar na Terra, escrevendo, por exemplo, uma mensagem espiritual psicografada através de um médium terrestre, ou mesmo através da fala, na psicofonia de um médium terrestre, ou mesmo dando um passe espiritual aqui num necessitado, visitando também entes queridos que ainda estão na situação de expiação e de provas aqui na Terra. Muito lindo isso, né? Saber que a solidariedade, a fraternidade entre os homens não se restringe à Terra, mas ela é uma realidade em toda a família espiritual do multiverso que nos circunda. Kardec vai concluir nos dois últimos parágrafos, aliás, não Kardec, mas São Luís, que está dando a resposta, não é? Está dando a orientação para Allan Kardec. Ele vai concluir a sua resposta a Allan Kardec da seguinte forma: se considerar do ponto de vista material a encarnação, tal como se verifica na Terra, poder-se-á dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende, portanto, de o espírito libertar-se dela mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua purificação. Então, aqui na Terra é dificílimo acontecer isto, né? Porque nós somos tão materializados, tão ligados aos nossos vícios,
a nossa, vamos dizer assim, a nossa mesquinhez humana, a nossa falta de luz, a nossa falta de espiritualização, que muitos de nós não conseguem nem sair do corpo durante o sono físico. Agora, à medida em que nós vamos progredindo, não é? À medida que o espírito vai se libertando dessa materialidade, mais ou menos rapidamente, conforme os esforços que empreende para domar as suas más tendências, que, aliás, é o que define o verdadeiro espírita, não é? Pelos esforços que realmente empreende para domar a si mesmo e vencer as próprias inibições, então ele vai trabalhar pela sua purificação para alcançar no futuro esta almejada libertação espiritual. E assim, São Luís, na cidade de Paris, em 1859, conclui a sua resposta para Allan Kardec dizendo: deve também considerar-se que no estado de desencarnado, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que o liga o grau do seu adiantamento. Assim, na erraticidade, é ele mais ou menos ditoso, livre e esclarecido, conforme está mais ou menos desmaterializado. Então, é aquela história de Jesus: a cada um será dado segundo as próprias obras. E Allan Kardec, pelo Espiritismo, codificado por ele, estudado por ele e depois exemplificado por ele na pele de Chico Xavier no século XX, vai nos esclarecer que existe uma lei profunda que rege a sabedoria universal, que é uma lei divina, pela qual todos nós vamos receber de acordo com o nosso merecimento. A lei de causa e efeito, ação e reação. Se nós fizermos jus a uma libertação espiritual, certamente nós vamos poder nos libertar dos laços mais grosseiros que nos prendem à carne terrestre, ou mesmo aos planos mais densos de vida aqui na face terrestre, ou nos umbrais, nas sombras e nas trevas terrestres, para que nós, amanhã, devidamente libertos das pesadas fortalezas de nossos próprios erros, pelo combate a esses próprios enganos, pelo combate sistemático, pela reforma íntima, pelo autoburilamento, pelos esforços que nós venhamos a empreender para conquistar mais sabedoria e mais amor, então, certamente, um dia seremos considerados espíritos livres e poderemos ingressar, quem sabe, em domínios da natureza inimagináveis e de uma beleza exuberante neste universo sem fim. Que Jesus nos abençoe. Maravilha. Maravilha de explicação, maravilha de capítulo. Muito grato. Pessoal, quero agradecer a todo mundo que está conosco aqui até agora. Agradecer ao Geraldinho por essa aula que ele deu para a gente, como sempre. Enfim, agradecer a espiritualidade pelo momento maravilhoso a que nós tivemos acesso aqui, pela oportunidade bendita que nós acabamos de viver aqui. Pessoal, nós recebemos mais uma vez muitas perguntas na caixinha de perguntas aqui. Acho que a maioria das perguntas foram respondidas ao longo da live. Então, a gente acaba não entrando nessas perguntas. E, mais uma vez, o estudo dessa noite vai ficar salvo, que foi uma pergunta que vocês fizeram muito na caixinha de perguntas. Vai ficar tudo salvo, se Deus quiser. Para nós fecharmos a live aqui, o Geraldinho vai fazer uma prece para nós, em tom de agradecimento, e depois a gente encerra fechando propriamente. Então, pessoal, vamos elevar o nosso coração a Deus, nosso Pai, que é todo o poder e toda a bondade, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, divino amigo de nossas almas, com quem temos aprendido o verdadeiro sentido de viver e aprender.
este Senhor amorável e compassivo, que nos mostrou o caminho da verdade e da vida, pelo qual haveremos de transpor os umbrais do conhecimento superior, pelo amor que desenvolvermos em nossos próprios corações, pela fraternidade legítima com que venhamos a abraçar os nossos irmãos mais carentes, mais sofridos e sobrecarregados, que se apresentem em nossa jornada terrestre, diante de nossos passos, para que os nossos braços intimoratos possam abraçar, sem vacilações, a grande família humana, doando-lhes as nossas forças, a nossa coragem, a nossa vontade soberana, decidida e focalizada de realizar, em nome do Mestre Jesus, algo que faça diferença na vida das pessoas que convivem conosco. Vamos pedir neste instante que Jesus jamais nos deixe ao desamparo de sua luz, de sua excelsa magnanimidade, doando-nos sempre o esclarecimento preciso para que nós venhamos a ter entendimento em nossa mente, para que os nossos olhos vibrem na frequência correta das luzes mais claras, indicando-nos, por sua vez, o sentido e a direção que os nossos espíritos precisam ter na caminhada evolutiva. Nós sabemos, em nome de Deus, em nome de Jesus, e sob o amparo de Maria Santíssima e de amigos queridos como Chico Xavier, que jamais estivemos desamparados. E é confiantes nisto que, ainda uma vez mais, nós pedimos a Deus e ao Mestre compassivo, ao divino amigo Jesus, que continue nos enviando estes amigos espirituais que tão carinhosamente nos têm defendido, que nos têm proporcionado força e coragem, sustentáculo e paz, para que os nossos espíritos continuem este esforço de aprender e especialmente de amar, assim agora como para todos sempre. Permaneçamos todos neste sentido e neste objetivo. Graças nós vos damos, ó Pai, pelo pão espiritual que nos dás, e pedimos que nos abençoe em todos os dias de nossas vidas, assim como transmita a vossa santa paz, para que a vossa santa paz seja conosco e com os nossos entes queridos, agora e sempre. Assim seja. Que bênção. Gratidão, pessoal, por todo mundo que está conosco até agora. Lembrando que agora é hora de tomar as nossas respectivas águas fluidificadas, cada um na sua casa. Muita, muita gratidão, pessoal. A live vai ficar salva e semana que vem, na quinta que vem, às 8h30, nós estaremos aqui novamente para começar o capítulo 5, finalmente, e começar o culto 6 da nossa trajetória aqui, do nosso projeto de evangelho no culto, do culto do evangelho no lar. Gratidão, pessoal. Até semana que vem. Abração.